Fala nono ano, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem essa semana. É o seguinte, galera, eu tinha preparado para vocês uma aula bem bacana, um gráfico bem legal para a gente estar falando dos assuntos dessa semana, só que eu perdi tudo e eu iria fazer de novo, só que a gente tá com a gente precisa correr um pouquinho com a matéria, a gente teve muito feriado esse mês e eu não posso me dar ao luxo de esperar mais um pouquinho e acabar não mandando para vocês o vídeo. Então eu vou fazer de uma maneira um pouco mais simples. Hoje está um pouco graficamente reduzida, vocês não vão ver muita coisa flutuando aqui em volta de mim, mas a intenção é conversar um pouquinho. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre química, tá? É continuação do que a gente estava tendo na aula passada. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada eu pedi para vocês pesquisarem sobre 3 assuntos e eu mandei vídeos para vocês. A gente assistiu filmes, a gente assistiu um vídeo, parecia até uma novela, né, que eu mandei para vocês. O primeiro assunto era a lei de Lavoisier. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre isso. A gente viu um curta animado, né? Um curta-metragem sobre a vida de Lavoisier, que era aquele vídeo que parecia uma novela. A segunda coisa que a gente pesquisou foi em relação ao surgimento da eletricidade, quando nós assistimos aquele vídeo do Tesla. A gente falou sobre o Frankenstein, lembram disso? A gente falou sobre a influência da descoberta científica na cultura da época e a gente foi relacionando essas coisas. A gente conversou sobre isso também e no final nós falamos sobre radioatividade. Então foi aquele vídeo maneiro que eu enviei para vocês sobre energia, um documentário falando sobre as diferentes manifestações energéticas, né? E falamos sobre Marie Curie, falamos sobre essa galera toda. Teve um outro vídeo que eu mandei também que era parecido com uma série sobre a vida dela e a gente falou sobre isso. A ideia de juntar todas essas informações na disciplina de química, pessoal, é a gente estudar agora os modelos atômicos. Então nós vamos ver, na verdade, como que essas ideias que a gente explorou na semana passada e como que essas descobertas científicas são influentes no desenvolvimento de modelos atômicos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Os modelos atômicos são modelos, como o próprio nome fala. Então, eles não são fotografias, não são realidades de um átomo. Eles são modelos desenvolvidos e desenhados por cientistas a partir de observações seguindo a sequência do método científico. Então, a partir de teorias que já existiam, a ciência, os químicos, eles desenvolveram os modelos atômicos para tentar explicar, atomicamente falando, algum fenômeno da natureza. Então, o cara observava o fenômeno da natureza, desenvolvia uma teoria sobre aquilo, e os modelos atômicos foram desenvolvidos para explicar como que os átomos se comportam dentro daquele fenômeno da natureza. Então, é por isso, essa luz está bem no meu óculos, né? Estou tentando mexer aqui, mas acho que deu uma melhorada. Sei lá, acho que não. E é por isso que a gente precisa estudar isso que a gente viu na semana passada, essas teorias científicas, para começar a entender a questão do modelo atômico. Muito que bem, então vamos lá. O primeiro modelo atômico que a gente vai ver é o modelo atômico de Dalton. Eu vou pegar o livro de vocês aqui, porque sei lá, gente, eu gosto das paradinhas aparecendo, mas não dá tempo. Esse é o problema, né? Se eu parar agora para fazer aquilo, vai atrasar de novo o vídeo e a gente vai ficar com a matéria atrasada, o que é um grande problema e nós não queremos isso. Então vamos lá. A gente vai ver lá no livro de vocês, na página 270. A gente vai ver aqui, ó, esse capítulo 6, tá? Ele fala sobre a importância do estudo do átomo ao longo da história. E aí começa com o modelo atômico de Dalton. Por que eu estou mostrando isso no livro de vocês? Porque, pessoal, a gente vai estudar aqui alguns modelos atômicos, mas que não foram os únicos. A gente explora muito a ciência europeia, né? Mas a Ásia fez ciência, o Oriente Médio fez ciência, a gente esquece desses caras. A gente vai estudar os principais modelos atômicos europeus. Então, no início da ciência, como a gente estuda mesmo na escola, e a gente vai ver esses principais modelos atômicos. O primeiro modelo atômico, pessoal, foi desenvolvido por um cientista chamado John Dalton. Está nessa página aqui, olha só. Tá. Esse modelo atômico, página 271,
O modelo atômico de Dalton, pessoal, foi desenvolvido por uma razão científica, tá? Ele não acordou do nada e teve uma ideia. Ah, eu vou desenhar um átomo, eu acho que um átomo é dessa forma. Primeiro, a gente lembra que os cientistas que aplicaram e trouxeram essa ideia de átomo, Demócrito e Leucipo, eles traziam a ideia de o átomo como uma partícula, certo? Então, o próprio nome diz átomo, partícula indivisível. E aí o Dalton ele melhorou essa proposta desses caras, baseando-se no estudo de massa de Lavoisier, que foi o cara que desenvolveu aquela ideia que a gente estudou na aula passada sobre a conservação de massas. Então, segundo Lavoisier, em uma reação química, em uma transformação que acontece na natureza, os reagentes possuem a mesma quantidade de massa, ou seja, a mesma quantidade de matéria que os produtos. Então, quando nós vamos processar um alimento, por exemplo, e a gente pesa todos os ingredientes, depois do processo de cocção, a ideia é que o produto resultante possua a mesma massa que os ingredientes. Essa é a ideia. Justamente pelo fato de que a massa ela não surge do nada e nem pode ser destruída. Então vamos lá, como que os átomos eles devem ser para que esse fenômeno observado por Lavoisier de fato se concretize? Foi isso que o Dalton tentou desenhar com o seu modelo. Então o modelo atômico de Dalton ele precisava representar a ideia de que o átomo carrega massa, tá? Por conta da conservação de massas. A ideia de que o átomo, por ele carregar massa, essa massa ela não pode ser diminuída nem acrescentada. Então o átomo ele não pode ser destruído, tá? E nem dividido, e nem ser combinado em pedaços. Tá? Você não pode separar um átomo em pedaços e recombinar esses pedaços. Segundo Dalton, tá? Para explicar a conservação de massas. Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar agora na forma como a massa e a forma como as coisas elas se estabilizam com mais facilidade. O sólido mais estável, energeticamente falando, é uma esfera. Então, para Dalton, a massa ela se concentrava mais estavelmente, ou seja, gastando o mínimo de energia possível no formato de uma esfera. Então, vamos pensar. O átomo, para o modelo de Dalton, é uma partícula esférica sólida, maciça, tá? Porque contém massa em todo o seu interior, e ela é indestrutível. Então, o modelo atômico de Dalton trazia uma ideia um pouco parecida com isso. Queria muito estar conversando com vocês nesse momento, gente. É muito chato dar aula sozinho. Triste pra caramba. Tá, isso aqui dava pra gente conversar muita coisa, mas aí... vamos lá. Fazer o que, pessoal? Olha só, gente. Agora a gente vai falar do modelo atômico de Thomson, que trouxe uma ideia um pouco diferente do modelo de Dalton. Lá no final do século XIX. Então, a ideia de Thomson surgiu juntamente com a descoberta e com o desenvolvimento da eletricidade. O modelo atômico de Thomson, ele tinha como uma grande necessidade explicar, atomicamente falando, o fenômeno da eletricidade na matéria, nos materiais. Então, como que o material é capaz de conduzir eletricidade? Vamos pensar o seguinte, condução de energia envolve corrente elétrica, né? A eletricidade ela passa como uma corrente. Essa corrente ela acontece por conta do que a gente chama de diferença de potencial. Tá? Você tem um ponto com potencial elétrico maior e outro ponto com potencial elétrico menor. E aí para estabilizar isso, né, para neutralizar isso, digamos assim, ocorre a corrente elétrica, a corrente energética. Então há sempre uma troca de alguma coisa, certo? Um ponto está ganhando e outro ponto está perdendo. É por isso que as pilhas elas possuem um polo negativo e um polo positivo. Alguém ganha, alguém perde. E aí vamos pensar agora, atomicamente falando, se a gente está falando disso, de condução elétrica nos materiais, a gente está falando de átomos. Tá? Como que um átomo ele pode perder ou ganhar alguma coisa se ele é maciço, indivisível e indestrutível? Segundo o modelo atômico de Dalton. Essa é a grande questão que Thomson precisava responder. Rapaz... Olha só, vocês vão ver na página 272 a figurinha aqui, olha, de um experimento feito por Thomson, que é o experimento dos raios catódicos. É um tubo de vidro, vocês estão vendo aqui, ó, um tubinho de vidro. Ele colocava um gás sob baixa pressão aqui dentro desse tubo de vidro.
e conectava as extremidades em um fio de metal, um fio condutor. É legal vocês lerem isso aqui depois. É legal ler não, gente. É legal também depois que ler, procurar no YouTube, ou então eu mando para vocês, tá? Quando vocês na aula, porque hoje não é o nosso dia de aula, eu tô gravando isso aqui, tá? É um outro dia aí. Mas hoje, tá? Vamos fingir que é o dia, tá? Hoje, pessoal, eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês uns vídeos legais para vocês verem como funciona o raio catódico, tá? Para não ficar falando aqui, vocês terem que forçar a imaginação. Aí não é legal. Vocês vão ver e vão ter uma ideia melhor. Então vamos lá. O modelo atômico de Thomson precisava explicar a eletricidade, ou seja, como a corrente elétrica é conduzida. Como que um material é capaz de transportar energia de um lado para o outro? Como isso é possível se um átomo ele não tem nada que possa ser transportado? Foi aí que o Thomson desenvolveu a ideia de uma subpartícula carregada eletricamente. Ou seja, para que um átomo possa conduzir eletricidade, ele carrega essa eletricidade a partir de subpartículas. E essas subpartículas o Thomson chamou de elétrons. Então, são subpartículas que carregam a eletricidade. Então, como funciona? O que é um átomo segundo o modelo de Thomson? Segundo o modelo de Thomson, o átomo é uma espécie de massa positiva, tá? Uma esfera de massa positiva repleta por subpartículas negativas, que são esses elétrons. Essa ideia de positivo e negativo, pessoal, foi convenção científica, tá? O elétron ele não existe com um sinal de menos para dizer que ele é negativo. Não. A ideia é a seguinte: há trocas de energia. Então, trocas representa perda e ganho. Quando a gente troca alguma coisa, a gente está perdendo e a gente está ganhando. Quando a gente perde ou ganha, aí a gente começa a ter a ideia de saldos. Aí vamos pensar que essa galera trabalhava muito com finanças e tudo mais, então quando fala sobre saldo, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são esses sinais. Alguém ganha, alguém perde, mais ou menos, tá? Só que aí eles foram geniais e eles chamaram os elétrons de negativos, só para embolar um pouco a nossa cabeça. Então o lado que ganha mais elétrons, ele fica mais negativo, e o lado que perde elétrons, ele fica mais positivo. Então o elétron é positivo. Desculpa, o elétron é negativo, tá? Lembrem-se disso, elétron negativo. Então, para que os elétrons negativos eles fiquem no átomo, é necessário que esse átomo ele tenha uma massa positiva. Então, vamos imaginar, segundo o modelo de Thomson, essa massa positiva era uma espécie de gelatina, uma coisa meio gelatinosa e esférica. E aí imagina nessa gelatina um monte de partículas negativas ao redor e por dentro dela, tá? É parecido... Gente, olha só, isso é uma vergonha. Mas até hoje os livros didáticos chamam isso de modelo de pudim de passas, sendo que aqui no Brasil a gente nunca comeu um pudim de passas, então pra gente isso não faz sentido nenhum. Eu nunca comi, não sei o que é um pudim de passas. Você sabe o que é um pudim de passas? Eu não sei. Joga no Google. Mas vamos lá, um exemplo mais fácil é o panetone, por exemplo. Vamos supor isso daí, tá meio feio, mas vamos lá. O panetone tem uma massa, na verdade. Vamos imaginar que essa massa seja a parte positiva do átomo. E os elétrons são as frutinhas, então tem elétrons ao redor e por dentro também, tá? Essa é a ideia, pra gente entender isso. Eu vou mandar vídeo pra vocês verem, tá? É crueldade fazer isso, era pra estar aparecendo os negócios aqui. É crueldade, vamos lá. Continuando, então o modelo atômico de Thomson, ele trazia essas partículas negativas, tá? Tem essa representação aqui do livro de vocês, um pouco pobrinha, mas tá aí pra gente ver os elétrons. Rapaz, olha só. Experimento do raio catódico. Vou mandar o vídeo, a gente discute melhor isso daí. É legal conversar. Continuando, agora o terceiro modelo atômico que a gente vai ver nesse vídeo maroto aqui que vocês estão assistindo. Não deixe de se inscrever no canal e dar o like no vídeo. Mas vamos lá. O próximo modelo atômico que a gente vai ver é o modelo atômico de Rutherford. Gente, olha só. Calma. Vamos com calma. Na maioria dos livros, na maioria dos vídeos, na maioria das videoaulas, na maioria dos lugares que vocês forem, vocês vão ler sobre o modelo atômico de Rutherford Bohr. Só que Rutherford Bohr não são uma pessoa. Rutherford Bohr não são irmãos siameses. Rutherford morava num lugar, lá na casa do caramba, e o Bohr morava a milhares de quilômetros de distância. Rutherford Bohr foram pessoas diferentes que trouxeram ideias diferentes. Só que como a ideia de um acabou complementando a ideia de outro, essa é a desculpinha que a gente dá, né? Eles usam como se fosse o mesmo nome, tá? No livro de vocês está dessa forma.
o modelo segundo Rutherford Bohr, só que são duas pessoas diferentes, então eu vou explicar para vocês dois modelos diferentes, tá? Porque são ideias diferentes. O modelo de Rutherford e o modelo de Bohr são coisas diferentes. Importante a gente frisar isso. Pessoal, olha só, a terceira coisa que a gente estudou na semana passada, que eu pedi para vocês pesquisarem, a gente discutiu bastante sobre isso, foi a respeito da radioatividade. O vídeo está muito grande já, o que? 15 minutos já? Vamos dar uma pausa, pessoal. Vou dar uma pausa, vou fazer uma parte 2. Já são 15 minutos de vídeo, ninguém aguenta, a gente vai lá, vai no banheiro, bebe uma água e aí a gente faz uma parte 2, beleza? Parte 2 daqui a pouco. Não deixe de assistir o vídeo, dá o joinha, deixa o like no canal, se inscreve. E um beijo, um abraço para todo mundo. Parte 2 vem aí.